Mas a gente vai começar falando da gravidez, das gravidinhas no isolamento social, entender como é que as coisas acontecem, como é que pode afetar a grávida, se afeta, quais são os cuidados que você que está grávida precisa tomar, você que estava pensando em visitar precisa saber, né, como é que é esse distanciamento. E para isso eu converso via Skype com a ginecologista obstetra especializada em endocrinoginecologia e climatério, doutora Carla Betarelli. Boa tarde, doutora Carla, que prazer vê-la. Boa tarde. Muito obrigada por participar do programa com a gente, é uma alegria muito grande aprender contigo, viu? Imagina, eu que agradeço o carinho de sempre comigo. A minha preocupação com as grávidas é que esse momento muitas vezes foge das expectativas delas, né? E eu sei que você continua com seu atendimento no consultório, porque tem grávidas aí já quase que para ter o bebê. E eu queria entender um pouquinho como é que está essa situação, como é que você está percebendo. Primeiro essa parte emocional, depois a gente vai um pouquinho mais para os cuidados de fato, para a parte prática. O momento do nascimento é sempre muito idealizado por todas as mães, por todos os casais, e já gera todo esse processo de gestação, de pré-natal, de parto, já gera toda uma ansiedade, né? Uma expectativa com o acontecimento. E quando a grávida se vê num momento tão delicado como a gente está vivendo, de uma pandemia, essa ansiedade, esse medo, ele se potencializa muito, né? Então, a gente tem como obrigação de obstetra também dar esse suporte emocional para acalmar o coração, para dar todo o cuidado e o carinho que as gestantes merecem nessa fase tão especial. Pensando agora na Covid-19, para gestantes que ainda estão ali no começo da gravidez, caminhando até chegar na 40ª semana, não é isso? São 40 semanas, né? É a data prevista. Ela é considerada grupo de risco? Então, toda gestante, toda puérpera é a paciente 42 dias pós-parto, ela é enquadrada num grupo de risco, tá? Mas o que a gente tem visto, na verdade, várias informações agora, elas são muito poucas ainda, porque a doença é muito nova. Ela é muito desconhecida para todo mundo, inclusive para os médicos. Então, nós estamos, dia após dia, aprendendo a lidar com a doença e entendendo melhor um pouquinho como ela é. Mas o que tem de positivo, se é que a gente enxerga alguma coisa, tem que enxergar alguma coisa positiva em tudo, é que a gestante, apesar de ser enquadrada, sim, no grupo de risco, gestante puérpera, a gente vê que ela não entra como um índice de mortalidade maior do que a mulher não gestante. E idem para os crianças e recém-nascidos. Então, sim, existe o risco de contaminação, como uma paciente não gestante, mas que ela não necessariamente vá ser mais grave nela do que numa paciente não gestante. Ok. As gestantes que acabaram de dar à luz, que estão ali amamentando seus filhos, elas também são consideradas ainda grupo de risco, assim como os recém-nascidos? Sim, as puérperas são todas grupos de risco e aí a gente tem que diferenciar bem essa parte nas pacientes suspeitas, diagnosticadas ou que não tenham nada, nenhum sintoma ou que não são diagnosticadas, porque mesmo as pacientes com Covid, desde que estejam assintomáticas, sem sintomas, sem febre, sem tosse, elas podem sim manter a programação do aleitamento materno, que é o melhor alimento que existe no mundo, porém tem que ter muito cuidado, porque o que a gente sabe hoje em dia que não se tem uma certeza se há ou não uma transmissão vertical. Os primeiros estudos mostraram que não tinha. Transmissão vertical é chamado quando a mãe está contaminada e ela passa via sanguínea, transplacentária para o feto, né, a Covid. E então os primeiros trabalhos mostraram que não tinha relação, mas como eu te disse, é muito novo. Hoje não tem, pode ser que amanhã mude e a gente tenha uma nova conduta em relação a isso. Mas mesmo as grávidas que contraíram a Covid, elas se recuperam bem e as crianças, então, quando elas têm o nenê, elas podem amamentar desde que elas usem máscara, tenham os devidos cuidados com higiene, álcool gel e tudo, porque essa transmissão pode ser feita pelo contato extraútero, principalmente por ter uma doença respiratória de fácil contágio. E para os bebezinhos, a gente vê aquela coisinha tão pequenininha, tão frágil, e eu imagino que a mãe também fique apreensiva. Eles estão ali correndo um risco muito grande. Vale a pena o aleitamento materno, mesmo se ela já souber que está contaminada? Os casos eles estão sendo bem individualizados, né? A gente tem que pensar que hoje, num novo cenário, você pode ter pacientes com Covid assintomáticas, porque a gente não tem teste para fazer em todo mundo. Alguns hospitais
tem tentado fazer um protocolo de quando é um parto eletivo, testar a paciente antes, mas isso não é uma realidade hoje no nosso país. Então, a gente acaba que com a paciente assintomática, a gente toma os devidos cuidados. Agora, tudo é individualizado. Às vezes, você pode estar realizando o parto de uma gestante com Covid sintomática, na qual ela vai precisar ser afastada do bebê. Então, a gente tem individualizado caso a caso, mas o mais importante é que a paciente, caso tenha contato com alguém contaminado ou esteja com algum sintoma, avise a maternidade ou avise seu obstetra ou avise o médico quando chegar no hospital. Perfeito. Falando em maternidade, como é que está a situação hoje das maternidades e como é que a grávida deve se portar em relação a isso? A gente continua preconizando parto normal ou, nesse caso, é melhor marcar a data aí para uma cesárea? Como é que vocês estão vendo tudo isso? Assim, primeiro de tudo, nas maternidades. As maternidades, elas estão com uma conduta bem rigorosa, não existe mais visita na maternidade. Então, a gestante, quando ela é admitida para ter o parto, ela e um acompanhante, o esposo ou um acompanhante, né? E então, o pai não é considerado visita. Então, é um acompanhante de direito para gestante, isso no Brasil, tá? Então, fora do Brasil, tem lugares que nem estão deixando entrar o pai. Então, aqui no Brasil a gente está nem fotógrafas. Então não entrando nada, só a equipe médica. É uma expectativa frustrada muitas vezes para a mãe, mas um cuidado necessário, né? Isso. Agora deixa Isso mesmo. Em relação à via de parto, a via de parto ela segue obstétrica. Não precisa agendar cesárea, não precisa mudar a programação do parto, pelo contrário. A via de parto ela tem que ser a mais natural possível, a melhor entre mãe e bebê, tá? Então, tirar um bebê antes do tempo com medo de contrair a Covid, a gente pode estar tentando poupar alguma coisa e tirando uma criança antes do tempo da barriga. Tá? De jeito nenhum, via de parto obstétrica. Perfeito. Eu queria também entender agora, nesse momento, as mães que estão isoladas e que, porventura, não estão preparadas, se existe, de alguma forma, um suporte, como a gente vê hoje na telemedicina, se você já sabe se existe esse suporte ou se o obstetra faz isso via telefone, como é que isso vai funcionar? Porque, às vezes, a mãe, depois que tem bebê, precisa voltar até o hospital. Isso, como é que fica nesse momento? Uma coisa que é super importante também falar, isso que todas as grávidas têm que ter em mente, é que o pré-natal, isso é uma recomendação, não pode ser abandonado. Idem como os exames gestacionais, porque exatamente pela mesma maneira do parto, às vezes você quer deixar de ir no seu pré-natal e você deixa de diagnosticar um hipotireoidismo gestacional, você deixa de diagnosticar uma diabetes gestacional e você coloca essa criança num sofrimento. Tá? Então, consultas de pré-natal devem ser mantidas, uma ou outra pode ser espaçada, mas a obstetrícia é difícil porque você não consegue fazer uma telemedicina. Como que eu vou examinar, ver pressão arterial, ver altura uterina, codificação de líquido? Isso é muito complicado. Agora, existe um risco de contaminação na hora que essa mãe vai ao hospital, né? Porque às vezes ela está ali num consultório mais reservado, mas às vezes o exame tem que ser feito no hospital e aí ela se coloca mais em risco. É complicado, né? As consultas, preferencialmente, elas devem ser ambulatoriais e fora de um ambiente hospitalar. Né? Hoje os laboratórios eles estão fechados para exames eletivos, então assim, não dá para uma paciente fazer um exame, uma ultrassom de abdômen porque quer fazer uma avaliação. Hoje a prioridade são as gestantes e os exames emergenciais, tá? Então, preferencialmente a recomendação é que seja feito um ambiente ambulatorial, que a paciente tome os devidos cuidados em relação ao uso de máscara, álcool em gel e principalmente limitem o número de acompanhantes. Tá? Alguns laboratórios em São Paulo já não estão deixando nem o pai acompanhar o exame de ultrassom. É frustrante? É frustrante, mas nós precisamos preservar essas gestantes e nós também precisamos preservar nós da saúde, porque nós estamos extremamente expostos. Vou até pegar meu celular aqui, porque a gente tem várias participações através do WhatsApp. Eu fico muito contente de ver que a turma participa mesmo, viu? Doutora, vamos lá para o nosso WhatsApp. Então, a primeira delas é o seguinte: eu gostaria de saber se meus pais que já tiveram e estão imunizados poderiam me acompanhar. Eles não têm risco mais de pegar. Então,
teoricamente, toda doença viral, quando você adquire a doença, você cria anticorpos e imunidade para ela. Mas, mais uma vez, é uma doença muito nova, a gente ainda não tem dados sobre reinfecção da doença. Então, a recomendação é a mesma, é que as mulheres pós-parto, primeiro que em maternidade, não é uma questão de poder ou não da gestante ou do médico deixar, é uma proibição do próprio hospital. Os hospitais de São Paulo nenhum vão deixar, pelo menos o de São Paulo aqui onde a gente está. Agora, em casa, a gente pede que a rede de apoio, que quem ajude essa mãe, seja a mais restrita possível e adote todos os cuidados de higiene, enfim, de máscara, proteção, já para todo mundo. Perfeito, a gente tem que levar a sério. Temos agora algumas perguntas direto na tela, vamos acompanhar. Eu vou aproveitar porque eu preciso olhar também a pergunta. Cadê? Pode soltar? Aí, então eu vou ter que ler dali. Posso ler daqui, melhor. Boa tarde, estou grávida e muito preocupada. Graças a Deus estou com a minha mãe, mas ela é grupo de risco. Tudo isso me deixa abalada e tenho medo de prejudicar a gravidez. O que posso fazer? Me mandaram fazer exercício de respiração, mas não tenho paciência. Doutora? O exercício de respiração é muito bom para o reequilíbrio emocional. Ter um equilíbrio emocional nessa fase é muito importante. A gente tem que pensar em tudo que a gente está vivendo, que é muito difícil emocionalmente para grávida, para não grávida. E toda a situação deixa a gente muito emocionalmente abalada. Ao invés desse medo, a gente tem que transformar o medo em cautela, em zelo, né? Isso é o mais importante. Porque se a gente transformar em medo, vai tirar todo mundo em pânico. O pânico já está desenfreado e a gente precisa ter sanidade para a gente fazer as coisas certinhas, né? Então, se as duas estão isoladas, a mãe é grupo de risco, ela é gestante, se ninguém está se expondo, acredito eu que esteja tudo certo. E com certeza, faça exercícios em casa, faça exercícios de respiração, né? Para tentar melhorar essa parte emocional, porque com isso a gente acaba melhorando a saúde emocional, a imunidade, tomando todas as vitaminas, se alimentando bem, fazendo aquela nossa lição de casa para que a gente consiga se prevenir de tudo isso também. Perfeito. Próxima pergunta, então, na tela. A gente tem que fazer tudo certinho, porque o momento da gravidez é único, né? A Luísa quer saber. Boa tarde, minha gravidez é de risco. Tenho medo de pegar Covid-19. Minha maior dúvida é se é recomendado sair do isolamento para o pré-natal. Doutora Carla. Foi isso que a gente falou. Entenda, a gestação é de alto risco. Não sei qual é o fator, mas imagine se ela é uma paciente que tem uma hipertensão gestacional. Como que o médico pré-natalista vai saber se a pressão gestacional dela está bem controlada? Ela não quer sair de casa com medo de não pegar o Covid-19 e ela pode evoluir para uma pré-eclâmpsia, que é uma doença gravíssima e de alta mortalidade na gestação. Então, a gente tem que fazer as coisas com discernimento, com cuidado e com zelo com a nossa gestação. Pré-natal não está suspenso, exames de pré-natal não estão suspensos. Tá? Então, tem que seguir, principalmente gestantes de alto risco. O médico precisa te ver, você precisa fazer um acompanhamento adequado para que sua gestação, mesmo sendo de alto risco, que seja bem tranquila, que o parto seja bem tranquilo e que mãe e bebê fiquem bem saudáveis, que esse é o objetivo de tudo. Perfeito. Próxima pergunta, então, na tela. A pergunta é da Márcia. Boa tarde, minha dúvida é sobre cesárea. Neste período é perigoso? A via de parto ela é meramente obstétrica, é uma decisão entre mãe, médico e conduta, né? Dependendo de cada caso, individualizando caso a caso. Não tem a menor necessidade de mudar a programação do parto, a data prevista de parto em gestações de baixo risco, a não ser que tenha algum outro agravante. Mas como a gente conversou anteriormente, a via de parto segue obstétrica. Bom, próxima pergunta, então. Vamos lá. Tirando as dúvidas aqui dos telespectadores através do WhatsApp, as perguntas já foram enviadas. O Jonathan diz, boa tarde, serei pai até o fim do mês. Minha dúvida é se eu posso contaminar o meu filho e como fazer com as visitas quando ele nascer. A gente já falou um pouquinho disso, mas os pais que precisam ir trabalhar, como é que eles fazem? Isso é um risco para o bebê recém-nascido? As visitas, a resposta é fácil, já estão proibidas, né? Então não tem muita opção em relação a isso. Em relação aos pais que têm que sair e voltar para casa, tem que tomar uma conduta triplicada, né? Apesar dos poucos casos que tem, que em recém-nascidos, a gente já tem 2 casos em São Paulo que foram confirmados com o Covid, que esses recém-nascidos se desenvolveram absurdamente bem, graças a Deus, até que um deles não teve nenhum tipo de sintoma, mas ninguém quer que uma criança, principalmente um recém-nascido, tenha essa contaminação. Então, cuidados triplicados com higiene, chegar em casa, tira o sapato na porta de casa,
tire a roupa da rua, já coloque na máquina para lavar. Higienização das mãos. Dentro de casa, gente, água e sabão, água e sabonete para lavar mãos. Álcool em gel. Sai para a rua, usem máscara na rua. Tá? A máscara é uma medida que ajuda, sim, a não aumentar a propagação e a transmissão do vírus. Então, todos os cuidados têm que ser triplicados. E adotar uma rotina e uma conduta higiênica dentro de casa, como é comum nos países mais orientais, né? Retirar sapato, passar o álcool e a troca de roupa quando a gente vem da rua. E tomar um banho, principalmente isso, tomar um banho quando vem da rua antes de ficar em contato com o recém-nascido. Eu acho que a gente está aprendendo aí um monte de lições de higiene por conta, infelizmente, dessa pandemia, mas nossos hábitos estão mudando para melhor, né? Eu tenho certeza disso também. Tenho certeza. Eu tenho certeza que os novos hábitos que o Covid vem trazendo para a gente, ele vai nos ajudar, inclusive, em outras doenças, tanto respiratórias como infecto-contagiosas, né? Porque realmente está todo mundo aprendendo a duras penas como mudar a nossa rotina de higiene mesmo. Tá certo. Tem mais uma última pergunta. Estava ali na tela, se eu não me engano, é da Angélica. Eu acho que foi isso que eu li. Isso mesmo. Olá, minha filha está grávida, a previsão para nascer é para o fim de abril. Ela corre... o fim de abril, já estamos praticamente no fim de abril, né? Mas ela quer saber, porque vai ser mais, pelo menos o que estão fazendo de previsão, que seria o auge da pandemia. O risco é maior? Na verdade, essa situação do auge, a gente não tem como contabilizar isso, né? As condutas que estão sendo adotadas, elas estão sendo feitas de isolamento social para diminuir que todo mundo fique junto doente, né? Essa é a verdade, que o sistema de saúde, que já é colapsado, colapse mais ainda e que você não tenha leito suficiente para todo mundo. Mas, assim, pode ser que o pico seja em maio, a gente não tem como saber. Uma coisa super importante que precisa ser conversado com os médicos, individualizada de cada gestante, é que se o pico acontecer em maio ou em abril, a gente vê em junho, julho, que vem o pico das outras doenças respiratórias. E uma delas é a H1N1. Mas a H1N1 tem vacina. Tem vacina no SUS, tem vacina no particular. Desde que o médico recomende, é recomendado a vacinação. Inclusive, os postos de saúde estão trabalhando com um sistema como se fosse drive-thru. A gestante vai, ela nem desce do carro, ela recebe a vacina, ela é imunizada e ela volta para sua casa para diminuir o risco de exposição. A gente tem que lembrar de todas as outras doenças, além do Covid, né? Porque elas continuarão. Então, às vezes, a gente esquece um pouco do H1N1, ninguém se vacina, o Covid passa e a H1N1 vem com tudo. E ela tem uma alta letalidade, é uma doença bem grave, apesar de ter vacina e medicação. Ok. Doutora Carla Bettarelli, muito obrigada. Foi uma alegria vê-la, poder conversar contigo, apesar da distância física, mas assim, dessa forma, a tecnologia nos proporciona esse momento gostoso. E eu tenho certeza que ajudou as meninas e as vovós em casa. Que bom, fico feliz em poder ajudar. Conte comigo com o que precisar. Tá, joia. E olha, você que está querendo mais informações, às vezes está procurando uma excelente médica e é maravilhosa, uma dedicação incrível, atendimento @clinicajabe.com.br e siga no Instagram, tem cada bebê lindo no Instagram da doutora Carla. Eu fico apaixonada de ver. É Carla Bettarelli, com 2 L's no final, Carla Bettarelli. E o telefone de contato do consultório é o 11 5573 1980, 11 5573 1980. Muito obrigada, doutora. Até a próxima.